Você já imaginou um relógio criado por Deus que começou a marcar o tempo há milênios e cujos ponteiros apontam diretamente para os nossos dias? Um relógio invisível que determina o destino das nações e revela o plano divino para a humanidade. Este não é um relógio qualquer. É a profecia das 70 semanas de Daniel. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais fascinantes e complexas de toda a Escritura. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O que o anjo Gabriel revelou a Daniel no exílio babilônico não era apenas uma mensagem para aquele tempo, mas um mapa profético que atravessa a história, conectando o passado, o presente e o futuro de uma forma surpreendente. Vamos decifrar juntos o que são essas semanas, por que são 70 e como elas se dividem. Veremos como essa profecia apontou com precisão cirúrgica para a vinda do Messias, Jesus Cristo, sua morte e a destruição de Jerusalém. Mas a história não termina aí. A parte mais intrigante dessa contagem regressiva ainda está por vir. A última semana, a 70ª semana. Prepare-se para entender o que a Bíblia diz sobre o período da grande tribulação, a ascensão de uma figura misteriosa conhecida como o Anticristo e a promessa gloriosa do retorno de Cristo. Este não é apenas um estudo histórico, é um alerta para os nossos dias. Fique comigo até o final, pois ao entendermos esse relógio profético, entenderemos melhor o mundo em que vivemos e a urgência do nosso tempo. Vamos começar essa jornada. Para entender a profecia, precisamos primeiro entender o seu contexto. O profeta Daniel está na Babilônia, Jerusalém, sua amada cidade, e o templo, o coração da adoração a Deus, estão em ruínas. Daniel está orando, jejuando, confessando os pecados do seu povo e clamando a Deus por misericórdia. Ele sabe, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro de 70 anos está chegando ao fim. Ele anseia pela restauração de Israel, e é nesse exato momento de profunda devoção que o céu responde. O anjo Gabriel, o mesmo que mais tarde anunciaria o nascimento de Jesus a Maria, é enviado para dar a Daniel sabedoria e entendimento. A resposta de Deus, no entanto, vai muito além do que Daniel pediu. Ele não fala apenas sobre o fim dos 70 anos de cativeiro, mas revela um plano muito maior, um plano de 70 semanas, que abrange toda a história da redenção de Israel até o fim dos tempos. Vamos ler o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. A primeira coisa a notar é a expressão 70 semanas. No hebraico original, a palavra para semana é shavua, que significa um período de 7. A maioria dos estudiosos concorda que, neste contexto profético, não se trata de semanas de dias, mas de semanas de anos. Ou seja, cada semana representa 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. Deus está dizendo a Daniel: um período de 490 anos foi decretado para o seu povo, os judeus, e para a sua cidade, Jerusalém. E qual o propósito desses 490 anos? O versículo nos dá 6 objetivos grandiosos: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, perdoar a maldade, trazer a justiça eterna, cumprir toda a profecia e ungir o lugar santíssimo. Em resumo, é o plano completo de Deus para lidar com o problema do pecado e estabelecer seu reino perfeito. Agora, a profecia se divide em 3 partes, e é aqui que o relógio começa a funcionar. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas,
As praças e as muralhas se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de partida do relógio é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Historiadores e teólogos identificaram esse decreto. Não foi o decreto de Ciro para reconstruir o templo, mas o decreto do rei Artaxerxes da Pérsia, dado a Neemias no ano 445 ou 444 a.C., que autorizou a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Esse evento está registrado no livro de Neemias, capítulo 2. A partir dessa data, a profecia diz que haverá 7 semanas e 62 semanas, até a vinda do Messias, o príncipe. Somando 7 mais 62, temos 69 semanas. Lembre-se, cada semana equivale a 7 anos. Então, 69 semanas vezes 7 anos nos dá um total de 483 anos proféticos. A profecia se cumpriu de forma espantosa. Se calcularmos 483 anos a partir do decreto de Artaxerxes, chegamos exatamente à época em que Jesus Cristo fez sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, dias antes de sua crucificação. Foi o momento em que ele se apresentou publicamente a Israel como o Messias, o príncipe. A precisão é matemática, divina. A primeira parte, as 7 semanas, ou 49 anos, corresponde ao período em que os muros e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos sob a liderança de Neemias e Esdras, em tempos angustiosos, como a própria Bíblia descreve. A segunda parte, as 62 semanas, ou 434 anos, cobre o período que vai do fim da reconstrução até a manifestação pública do Messias. Mas o que acontece depois dessas 69 semanas? O relógio profético não para. O versículo 26 nos dá os próximos eventos chocantes. E depois das 62 semanas, será tirada a vida do Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Veja a sequência. Depois das 69 semanas, não durante, o Messias seria tirado. Essa é uma referência clara à crucificação de Jesus. Ele foi morto, rejeitado pelo seu próprio povo. A frase, e já não estará, ou não terá nada, aponta para o fato de que ele morreu não por si mesmo, mas pelos outros, pagando um preço que não devia. Logo em seguida, a profecia anuncia a destruição da cidade e do santuário. E quem faria isso? O povo de um príncipe que há de vir. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos, liderados pelo general Tito, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e incendiaram o templo, exatamente como Jesus também havia profetizado. Os romanos eram o povo, e Tito era o filho do imperador, o príncipe daquele povo. Mas a profecia aponta para um príncipe que há de vir, uma figura futura que viria da mesma linhagem ou do mesmo império que destruiu Jerusalém, o Império Romano. Essa é uma pista fundamental sobre a identidade do Anticristo. Desde a morte de Cristo e a destruição do templo em 70 d.C., o relógio profético de Deus parece ter feito uma pausa. As 69 semanas se cumpriram. Falta uma, a 70ª semana. Entre a semana 69 e a semana 70, existe um intervalo de tempo, um hiato que já dura quase 2000 anos. Esse é o período em que vivemos hoje, conhecido como a Era da Igreja, o tempo da graça, em que o Evangelho é pregado a todas as nações, tanto a judeus quanto a gentios. Mas a pausa não é permanente. O relógio vai voltar a funcionar. E quando ele for retomado, a última semana, os últimos 7 anos da profecia, começarão. E é sobre isso que fala o versículo 27, o clímax da profecia. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana
Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é ele? É o príncipe que há de vir, mencionado no versículo anterior, o anticristo. A última semana começará quando essa figura poderosa firmar um acordo, uma aliança de paz, provavelmente envolvendo Israel por uma semana, ou seja, por 7 anos. O mundo talvez respire aliviado, pensando que finalmente alcançou a paz no Oriente Médio. Mas no meio desse período de 7 anos, na metade da semana, após 3 anos e meio, ele quebrará o acordo. Ele mostrará sua verdadeira face. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso implica que, para que os sacrifícios cessem, eles primeiro precisarão ser reinstituídos. Ou seja, em algum momento futuro, é provável que um terceiro templo seja construído em Jerusalém e os rituais judaicos sejam retomados. Nesse momento, o anticristo cometerá o que a Bíblia chama de abominação da desolação, profanando o lugar santo, provavelmente se declarando como Deus no templo. A partir daí, começarão os últimos 3 anos e meio, um período de perseguição e angústia sem precedentes na história, conhecido como a Grande Tribulação. Mas a profecia termina com uma nota de esperança e justiça. O domínio do assolador não é para sempre. Seu poder durará até a consumação, ou seja, até o fim determinado por Deus. E no final, o juízo que está determinado será derramado sobre o assolador. Seu reino de engano terminará com o retorno glorioso de Jesus Cristo, que destruirá o anticristo e estabelecerá seu reino de justiça eterna, cumprindo assim os 6 propósitos declarados no início da profecia. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que a história tem um rumo. Não estamos à deriva. O relógio de Deus continua ativo. Cada conflito no Oriente Médio, cada movimento em direção a um governo global, cada anseio por um líder mundial que traga paz, tudo isso pode ser visto como os ponteiros se movendo, se alinhando para o início da última semana. A profecia das 70 semanas não foi dada para nos assustar, mas para nos preparar, para nos lembrar que Deus está no controle e que suas promessas são fiéis e verdadeiras, assim como ele cumpriu com precisão as primeiras 69 semanas, ele cumprirá a última. A questão não é se vai acontecer, mas quando. E para aqueles que colocaram sua fé no Messias, que já veio, Jesus Cristo, a promessa não é de tribulação, mas de redenção. Vivemos em tempos proféticos. Que este estudo nos desperte para a urgência de compartilhar a esperança do Evangelho e para vivermos de maneira que agrada a Deus, vigiando e orando, aguardando não o anticristo, mas a volta gloriosa do nosso Salvador. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te abençoou e te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você achou. Que Deus te abençoe e até a próxima.